E aí pessoal, tudo bom? Todo mundo animado aí? Estão me ouvindo bem? Dá um sim aí para ver se a imagem tá boa, se o som tá bom, só para eu saber se vocês estão conseguindo me enxergar direitinho, me ouvir. Eu vou acompanhando aqui, tá? Eu tô com a telinha aqui, fica mais fácil de saber se vocês estão me acompanhando. Beleza? Vamos falar aí como é que, de onde vocês são, de onde vocês estão me vendo, para ver se eu consigo enxergar aqui e a gente vai interagindo com um pouco mais de calma aí. Então, responda assim aí se o som tá bom, se a imagem tá boa, se estão conseguindo enxergar. Eu não tô vendo é aqui. Como é que eu me vejo aqui? Então, vamos lá, acho que eu estou começando a enxergar aqui. Quem aí já assistiu um vídeo com meus conteúdos? Levanta a mão aí, porque muita gente, algumas pessoas estão vendo esse vídeo pela primeira vez e eu queria saber quem já viu, quem não viu, quem está vendo pela primeira vez, se já viu, quantas vezes viu. Vai falando aí para eu poder me situar. Enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai colhendo essas informações aí com vocês. A gente vai fazer enquanto eu vou passar as informações, eu vou fazer um preparo de um prato super gostoso. Eu espero que vocês gostem. Preparo simples, né, mas que de um sabor sensacional. Entendeu? Vamos fazer um prato do Mediterrâneo, que é uma culinária super saudável, super saborosa, né? Eu acho que vocês vão gostar muito. Eu tô com tudo preparadinho aqui. Eu já dei uma adiantada, né? Porque tem o cozimento da carne, ela é feita em cozimento lento, então eu já dei uma adiantada na carne, mas eu vou demonstrar todo o processo aqui para vocês poderem acompanhar o passo a passo. Entendeu? Bom, Camila, quantas pessoas a gente tem na sala aí, só para eu saber? Já tem uma galera interagindo aqui. Já? 13 pessoas ao vivo. Então, vamos deixar o pessoal tá chegando ainda, né? Muita gente ainda tá ligando, enfim. Daqui a pouquinho a gente começa para ninguém perder o conteúdo. Diz aí se vocês têm gostado do que eu tenho escrito, do que eu tenho postado, só para eu ter um feedback maior aí do que vocês estão achando. Dá um like aí, chama quem ainda não entrou, para poder entrar logo e a gente começar logo essa aula, né? A gente não demorar muito, né? Beleza? Tô vendo bastante gente aí já curtindo. Legal. A Fátima já assistiu outras vezes. O Rodrigo está falando que a imagem está ótima. Legal. Deixa eu ver aqui mais. Aí, Rodrigo Torres. Amabile. Legal, Amabile. Bem-vindo. Quem mais está chegando aí? Convide os amigos aí. Aí, Dani entrou. E aí, Dani, tudo bom? Isso aí. Vamos convidar os amigos. Daqui a pouquinho a gente começa. Só ajeitar aqui. Tô vendo a galera entrando aí. Muito bom. A gente tem que cozinhar, olhar o computador ao mesmo tempo. Deixa eu só arrastar isso aqui. Legal.
Vamos começar então? Tem bastante gente entrando aí, a gente vai dar início. Diz aí, quem que já fez dieta aí alguma vez? Fez dieta e não conseguiu dar seguimento? Só para eu saber, tem alguém aí que já achou que para se alimentar bem tem que fazer dieta? Essa é uma pergunta que eu sempre recebo, né? E é uma pergunta bastante comum. Às vezes a pessoa fica sem comer uma coisa, fala, não aguento mais, ou acha aquilo muito repetitivo. E eu acho que não tem que passar por isso não. Eu acho que a gente tem que ter saúde com prazer, que é o lema que eu defendo. Então, deixa eu só ver quem está respondendo aqui. A Maria de Fátima também entrou, a Márcia. Legal. E quem que, fazendo dieta, não aguentava mais ver aquelas mesmas comidas sempre? Isso é uma coisa também muito comum que eu ouço. Pô, me passaram uma dieta, eu tinha que comer todo dia a mesma coisa, né? É uma coisa que não tem futuro, né? Porque você vai até um certo ponto, daqui a pouco você abandona, né? Então dá um like aí, ou dá uma carinha triste aí quem passou por isso já. Legal. É triste mesmo essa situação. E aí, assim, o que eu ouço é que às vezes as pessoas até perdem peso fazendo dieta, mas não ficam felizes. Né? Eu consegui o objetivo, perder o peso, porque está fazendo dieta simplesmente para perder peso, para ficar bonito e tal, mas não fica feliz. Então, quem que já alcançou o objetivo do peso, mas no final estava se sentindo infeliz? Né? Que isso também é muito comum. Levanta a mão aí. Bom, e mudando um pouco de assunto, saindo de dieta, quem de vocês que já teve um parente ou um amigo que sofreu com doenças graves, aí, tipo câncer, Alzheimer, Parkinson, diabetes, depressão? Isso são doenças que têm acontecido muito, assim, tem inclusive pessoas que têm nos deixado e a família fica super triste. Levanta a mão aí, quem que já passou por isso aí? Deixa eu ver aqui como é que tá, como é que vocês estão me respondendo. Tá todo mundo pedindo um oi para Paris, para Manaus, para Tocantins, Paraná. É mesmo? Aí, alô, Manaus, Tocantins, Paraná. E Paris. Paris, ó, coisa fina. Isso aí. Deixa eu só me localizar aqui e a gente já dá continuidade. Então, essas coisas que eu tô falando, assim, de dieta com restrições severas, que a pessoa não fica feliz, ou que alguém da família que está lidando com doença, são coisas que, assim, para a grande maioria das pessoas não é necessário que isso aconteça, né? Exceto quem tem, por realmente alguma doença, precisa passar por alguma restrição. De resto, dá para lidar com tudo isso com bastante equilíbrio. E é isso que eu vou demonstrar para vocês, porque essa coisa de passar por restrições, na minha concepção, é um erro. Eu vou falar um pouco sobre um estudo da ONU sobre longevidade, que é um tema que me interessa muito, eu tenho estudado muito sobre isso. Então, o país onde as pessoas têm a maior longevidade é o Japão, eles chegam a 86, 87 anos de expectativa de vida. E o pior é Serra Leoa, que gira lá em torno de 38 anos de expectativa. O Brasil está nesse meio do caminho aí, está com 76 anos. E fazendo as minhas pesquisas, eu fiz pesquisa em diversos estudos científicos e eu encontrei um estudo que fala de uma tribo
que chegam a viver 96 anos de expectativa de vida e alguns membros dessa tribo vivem mais de 100. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que vive essa tribo, do que eles fazem, do que eles comem, quais são os hábitos dele, para ver se vocês se inspiram um pouquinho e fazem coisa parecida com isso. Legal? Esse assunto interessa aí a vocês? Vamos ver aqui como é que está a audiência. Legal, já tem bastante gente aí. Então, imagina, você está falando aqui então do Brasil, que a expectativa de vida é de 76 anos. E nessa tribo a expectativa é de 96. Já imaginou você ganhar 20 anos a mais de vida? Ou imagina você perdendo os primeiros 20 anos da sua vida? Isso é 1/4 a mais de vida que a gente pode viver. E mais do que isso, viver e viver com saúde e prazer. Pois é, isso existe. É isso que eu vou tratar aqui com vocês hoje. Mas antes da gente entrar exatamente nesse mérito, eu tenho que começar a cuidar dos pratos aqui. Então eu vou começar a descascar uma cenoura. Eu vou fazer um ragu mediterrâneo e vou fazer uma quinoa com legumes. Vocês vão ver que o processo é super simples. Eu vou só descascar essa cenoura aqui e vou já começar o preparo, né? Vamos lá então falar dessa tribo aí. Alguém sabe onde fica essa tribo? Tem ideia? Esse vai ser um mistério que eu só vou revelar no final. Eu vou cortar essa cenoura aqui em cubinhos. Vocês vão ver que é rápido. Depois eu vou passar ela na água ali para fazer o cozimento, né? E a gente vai falando sobre essa tribo aí. Bom, essa tribo, pelos estudos que foram feitos, porque assim, o estudo que eu fiz, na verdade, eu li diversos estudos científicos e são textos bem compridos, bem complexos. Eu simplifiquei isso para vocês eu chamei de 7 segredos para uma vida longa com saúde e prazer. É isso que eu vou transmitir. E o primeiro segredo, que é o que eu vou começar a revelar agora, é de você conhecer os alimentos. Então, ó, já vou botar a cenoura para cozinhar, já tinha uma água fervente aqui. Eu vou botar essa cenoura primeiro para cozinhar. Primeiro passo aqui. Então, quando a gente conhece os alimentos, a gente tem condição de equilibrar o prato, que é esse que é o grande segredo. A gente não precisa fazer restrição, a gente tem que fazer equilíbrio. Então, quando a gente passa a conhecer os macronutrientes, que são as proteínas, os lipídios, os carboidratos e os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, a gente começa a equilibrar isso no prato, aí essa coisa da restrição começa a ser uma coisa que não é mais tão relevante, porque você vai comer de tudo um pouco e vai equilibrando isso no seu prato. Então, nessa tribo, eles fazem isso muito bem. Além de tudo, além deles conhecerem os alimentos profundamente, eles conhecem quem produz, né? Então, conhece o fornecedor, conhece o produtor daquele alimento. E isso ajuda muito porque eles comem basicamente produtos orgânicos e tal. Então, a longevidade deles aumenta em função disso. E uma dica, então, já vai a primeira dica aqui para vocês, nesse quesito: prefiram comprar comidas de verdade, não industrializados. E aí você comprar isso em feira livre e tal, isso ajuda muito, porque você está tendo contato diretamente com o produtor. Então esse é o primeiro segredo, mas que é um segredo super simples, que muito pouca gente pratica, infelizmente. A gente acaba preferindo comprar produtos industrializados, de preparo rápido, entre aspas, né? Mas que acabam não fazendo bem para a nossa saúde. E muita coisa que tem ali um monte de aditivo químico, muitos coisas de conservante, isso acaba prejudicando a nossa saúde.
Então, isso, de certa forma, também contribui para o ganho de peso, que muita gente fica combatendo o peso, mas na verdade acha que é restrição, ou seja, diminuir quantidade, mas reduz quantidade e continua comendo mal. Então isso não resolve muito o problema. Bom, a cenoura está cozinhando aqui. O que eu vou fazer agora, eu vou fazer um processo parecido com a berinjela. Então eu vou cortar essa berinjela aqui também em cubinhos, que depois eu vou usar isso lá na quinoa, né? Não preciso de cortá-la toda, a quantidade aqui bastante. Então eu vou só fazer isso aqui, tirar essa ponta, fazer umas tiras e depois cortar em cubos. Então o primeiro segredo já foi revelado, vamos ao segundo, daqui a pouquinho. Só acabar de cortar essa berinjela aqui, já vou falar o que eu vou fazer com ela. Bom, só que antes de terminar essa berinjela, eu preciso cortar uma cebola também. Então deixa eu só pegar um recipiente aqui, para deixar essa berinjela, que eu já vou cortar a cebola. E aí, estão gostando? Me dá um feedback aí para eu saber. Ah, legal. Muito bom. Vamos cortar essa cebola então aqui pra gente falar qual é o segundo mistério. Essa cebola aqui eu vou usar na carne já, né? Porque aqui eu tô... Deixa eu só ver se essa cenoura já tá cozida, provavelmente sim. Já. Vou apagar esse fogo. E eu vou cortar essa cebola aqui em lâminas. Vou mostrar para vocês o processo que eu vou fazer aqui. Essa cebola aqui para fazer o braseado. Braseado o que é? É uma carne que a gente primeiro sela e depois vai ser cozida. Sela e depois a gente vai como é que fala? Deixar flambá-la no vinho e a gente depois vai botá-la para cozinhar lentamente, que é o que eu vou fazer aqui agora. Só que antes de tudo, onde eu botei? Aqui, a carne. Então tem a cebola que eu já cortei, deixa eu tirar essa berinjela daqui, deixar essa cebola aqui de lado. E tem uma carne, essa carne aqui eu fiz questão de comprar essa, que é o acém, porque muita gente tem preconceito com ela, mas é uma carne deliciosa e barata, né? Vou só diminuir o tamanho dos cubos aqui. E por que acém? Porque é uma carne que tem um teor de gordura que é muito bom para esse braseado. Então, enfim, uma carne de preço em conta e que para esse tipo de prato é bastante indicada. Vocês vão ver no final que vai ficar fantástico. Eu vou só terminar de cortar esses cubos. Aqui tem mais ou menos meio quilo de acém. Isso dá para umas 3 ou 4 pessoas comerem. Porque aí também, quando eu falo do equilíbrio, não dá para exagerar em nenhum dos itens, né? E as proteínas estão nessa categoria também, ou seja, muito que a gente vai falar aqui do excesso de carboidratos, que esse é que dá o maior ganho de peso, mas nenhum dos itens é bom a gente exagerar. Bom, deixa eu pegar aqui agora uns 2 dentes de alho. Vou mostrar aqui para vocês uma maneira fácil e rápida de descascar. Dá um close aqui, Camila. Então o que eu faço? Com a faca de lado assim, eu venho cá com o limão aqui, eu dou uma quebradinha. E aí depois eu só tiro as pontas. Isso facilita
na hora de descascar, tá vendo? Fica muito fácil. A pele sai com bastante facilidade. Vou dar mais uma quebradinha aqui. Pronto, agora saiu bem mais fácil, tá vendo? Legal. Só jogar fora aqui. Deixa eu quebrar o outro. Tirar a casca. Eu vou cortar esse alho para depois já botar essa carne para dar a selada e começar o braseado. Então só vou cortar esse alho rapidamente aqui em lâminas. Daqui a pouquinho, na hora que eu botar a carne, a gente já vai falando do segundo segredo. Beleza. Aqui para a carne já tá, o processo já está adiantado. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma maceração. Vou macerar essa carne rapidamente. Vou deixar esse alho aqui separado. O que eu vou misturar aqui agora? Que é o segredo aqui. Vou usar cúrcuma, que é isso que vai dar o principal tempero no prato. Cúrcuma é açafrão da terra, também é chamado como açafrão da terra, e é anti-inflamatório, muito bom. E aqui páprica picante. Muita gente conhece páprica, mas muito pouca gente sabe que a páprica é oriunda do pimentão. E qual a diferença da páprica doce para a páprica picante? É que a páprica picante vem com as sementes, isso que torna picante, e a páprica doce é o pimentão sem as sementes. Então a gente está usando a picante porque eu quero uma certa picância mesmo no prato aqui. Legal, eu vou só agora deixar essa carne aqui um pouquinho de lado. Eu vou só misturar ela aqui para que essas especiarias comecem essa maceração. Eu vou adicionar um pouquinho de azeite para ajudar a macerar. E vou botar também, para não esquecer, um pouquinho de canela. E Luna estava participando da filmagem aí. Quem gostou da Luna na filmagem, levanta a mão. Canela dá um aroma fantástico e é acelerador de metabolismo, né? Muito bom também. Ajuda no metabolismo. E essas especiarias, de modo geral, elas são antioxidantes, né? Que é um dos segredos da longevidade. Não está entre os 7 não, mas os 7 que eu vou falar hoje, mas ele é muito importante. Bom, vou deixar macerando aqui um pouquinho. Aí vou botar aqui de lado e já vou acender o fogo porque eu vou dar uma leve suada na cebola. Bom, um pouquinho de azeite. Eu vou botar essa cebola aqui. Rapidamente. E o alho também. Maravilha. Deixa eu dar uma suada aqui, deixa eu só lavar a mão rapidinho. Legal, vou mostrar aqui. Tá dando pra ver o fundo da panela aí? Vou pegar uma colher aqui. Vou dar só uma suada nessa cebola rapidamente. E eu uso a cebola roxa porque ela é mais antioxidante do que a branca e ela é menos ácida, né? Então eu prefiro mais usar a cebola roxa. Bom, na hora que isso aqui começar a dar a primeira suada, eu já vou acrescentar a carne e a gente já volta para os segredos, tá? Rapidamente. O processo aqui é rapidinho, só mais um minutinho aqui eu já acrescento a carne. Eu vou só aumentar o fogo, porque como eu quero selar a carne, isso vai me ajudar aqui.
Depois no cozimento vai ser fogo bem baixinho. Aí, vou baixar um pouco, aumentei demais. Como é que tá o som aí? Tá bom? Tá dando pra ouvir legal? Já tá dando pra sentir o cheirinho, o aroma? Legal. Então eu vou agora acrescentar essa carne. Vou botando aos poucos, porque eu quero selar ela, né? Põe uma parte. E aí vou botando porque eu não quero que chore líquido. Se chorar líquido ela começa a cozinhar e eu quero só dar uma selada no início. Legal. Vou botar mais outra. Oi. E uma coisa que é importante ressaltar aqui é que vocês viram que eu ainda não acrescentei sal, né? O sal eu vou acrescentar só mais pra frente, tá? Porque o sal, ele no início, como eu vou reduzir o líquido, então se eu coloco no início, corre um sério risco de ficar salgado. Então o sal a gente deixa para acrescentar mais pra frente. Aí já está começando a selar a carne. Dou uma leve selada, que também não quero selar demais não. É só para reter o líquido no interior da carne. E depois a gente vai começar o cozimento. E agora eu vou usar um ingrediente aqui muito importante. Eu vou até fazer um comentário extra aqui. Tá vendo que, não sei se está dando para vocês verem daí, que o fundo da panela já está começando a ficar dourado. Isso é importante para o caldo que a gente vai cozinhar. Depois você vê que agora, o que eu vou acrescentar aqui? Eu queria mostrar isso aqui para vocês. Onde está? Não sei se está dando para ler. Aqui está escrito gratidão. Essa foi uma chibota que eu ganhei dos meus amigos Gabriel e Fernandão. Obrigado aí. E existe um estudo de um japonês que diz exatamente isso, ou seja, quando você coloca uma palavra de sentimento positivo, ela cria cristais tão bonitos quanto esse daqui. E o inverso também acontece, ou seja, se você coloca uma palavra de sentido negativo, o cristal fica muito feio. Então eu vou colocar aqui, eu não estou colocando água, isso é muito importante, eu vou usar gratidão para cozinhar aqui. Obrigadão aí, Gabriel e Fernandão. Eles estão fazendo uma coisa muito bonita, que é uma corrente do bem. Vão espalhar a gratidão pelo mundo. Essa garrafa a gente sempre vai dar de presente para outras pessoas. Deixa eu abaixar o fogo aqui agora, ficou alto demais. Tem muita gente nova chegando na sala perguntando o que você está preparando. Ah, eu estou preparando um braseado de carne, no caso eu estou usando a 100. E estou usando a 100 exatamente por conta do teor de gordura que ela tem e pelo sabor da carne, né? Apesar de ser uma carne barata, e nesse caso até um ponto positivo, ela, para esse tipo de preparo, ela se presta muito bem. Bom, eu vou acrescentar um pouquinho mais de gratidão e deixar esse fogo baixo agora enquanto a gente começa a conversar sobre os outros assuntos. Beleza, acrescentar toda aqui. Vou deixar isso reduzir aí agora. Vou baixar o fogo e deixar isso cozinhar lentamente aí. Depois eu vou, na verdade esse processo vai demorar aí cerca de 1h30, 2. Eu já tô com uma outra ali já preparada. E uma coisa que infelizmente não vai dar para vocês sentirem, mas o aroma já começou aqui sensacional. Legal? Vou deixar isso cozinhando lentamente aí. Bom, vamos falar então sobre o segundo segredo. Deixa eu só ver como é que tá a sala aqui. Quantas pessoas tem? 40. Legal. Bom, então qual é o segundo segredo dessa tribo? Que é o ponto que eu tenho batido na tecla, que é fundamental. Prazer. O prazer é que nos move, né?
Então, existem várias teorias de psicanálise, enfim, de N pesquisadores que falam exatamente sobre isso, que é o prazer que nos move. As decisões que a gente vai tomando na vida são tomadas em função de ter prazer ou de não conseguir ter prazer. E é por isso que as dietas não funcionam normalmente. As pessoas se privam de ter prazer e aquilo não consegue dar prosseguimento. Bom, então essa tribo, isso para ela é fundamental, ter prazer. Então no quesito alimentação, o que eles fazem? Eles estão sempre criando receitas novas, estão trocando receitas, aprendendo novos preparos para o mesmo tipo de alimento, e isso vai sempre renovando o cardápio deles. Então isso faz com que eles estejam sempre alcançando esse prazer, porque tem sempre novidades acontecendo. Então esse é o segredo, ou seja, manter o prazer em alta e com variações, ou seja, então aquela pergunta que eu fiz lá no início, quem aqui já desistiu da dieta porque comia sempre a mesma coisa, tem a ver com isso, ou seja, essas pessoas não fazem dieta, né? Elas comem super bem, são felizes, com prazer. Então esse é o segundo segredo. Legal? Bom, e aí eu queria fazer uma pergunta aqui a vocês, quem é que já desistiu de dieta por conta disso? Assim, que é uma coisa que é um ponto que eu venho ressaltando, que eu acho que é o que eu vou conseguir muito ajudar vocês. Ou seja, não precisa disso. É isso que eu quero dizer para vocês. Porque tem aquela pessoa assim que, eu fico com fome porque me retiraram, fizeram uma redução de caloria, que é uma coisa que eu não gosto muito, essa contagem de calorias. A gente tem que comer para ter prazer, não é para ficar contando nada, né? Então, lógico, você tem que fazer o equilíbrio, mas de uma forma do bom senso, de acordo com a sua necessidade, enfim. Então acho que esse que é um dos grandes segredos dessa tribo, que eu acho que se aplica para o nosso caso também. Enfim, então nesse ponto aí eu acho que é bacana a gente dar essa atenção de estar sempre variando o cardápio, né? Para poder não se perder. Estou só olhando aqui, pessoal, a sala está ficando mais cheia. Eu estou ficando feliz também, porque energia boa é sempre bom. E aí já vou começar a falar aqui agora do terceiro segredo, que é importante. Que é o ponto que eu tô... temos convidado, a Luna está na área. A Luna é a nossa Golden, que é extremamente participativa. E vou deixar ela silenciar um pouquinho, senão eu não consigo falar. Que legal. Bom, o terceiro ponto é esse que eu já comecei a falar dele aqui agora, é o equilíbrio. Então, na medida que você conhece os nutrientes, você começa a ter equilíbrio. Mas o equilíbrio não é só no prato, a gente tem que ter equilíbrio na vida. Ou seja, tem que fazer atividade física regular, tem que dormir bem, tem que se alimentar bem. Então esses bons hábitos, esse estilo de vida em equilíbrio, e aí isso no prato isso se faz presente também, é o terceiro segredo, né? Então isso é fundamental, ou seja, ter o nosso corpo foi feito para ficar parado. O homem se movimentava lá na antiguidade, na época das cavernas, porque ele precisava ir atrás de comida, né? Tinha que caçar, não tinha comida à disposição. Na medida que a gente começou a receber, tem a facilidade de vai na esquina e compra alguma coisa e a gente já tem a comida à mão, o cérebro já disse que a gente não precisa mais se exercitar, mas de fato isso é uma necessidade não só para o corpo, para o equilíbrio fisiológico, vamos dizer assim, como para a cabeça também. Isso ajuda a dormir melhor, isso ajuda na socialização. Então assim, isso é uma coisa que manter esse equilíbrio, inclusive no campo espiritual e tal, isso é muito importante, né? Bom, e uma outra coisa que ajuda no equilíbrio também eu tenho usado isso, são 2 pontos que são, quem não faz, por exemplo, meditação, eu indicaria que fizesse, é um negócio super simples, não tem nada de complicado em fazer, mas se não conseguir, pelo menos fazer uma boa respiração diafragmática, que a gente costuma respirar com o peito.
e a gente tem que fazer a respiração de um bebê. Você pode reparar que os bebês, as crianças bem novinhas, a barriga está sempre indo e vindo. Essa é a respiração diafragmática, que é o que a gente deve manter, na verdade. A gente vai ganhando idade, vai esquecendo que a respiração é assim. Então isso é muito importante da gente manter. Bom, vamos lá. Eu vou então agora começar a cuidar da quinoa, né? O que eu vou fazer aqui agora? Eu já cozinhei a cenoura, eu só vou dar uma drenada nela aqui, rapidinho. Saí da cena, mas já estou voltando. Porque eu vou usar, na verdade, essa água do cozimento aqui para cozinhar a quinoa. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou só cortar rapidinho um pouquinho de cebola aqui, que eu vou usar, só que essa aqui eu vou picar bem fininho. Aqui já é o suficiente. Porque isso aqui vai ter que dar uma leve refogada nessa quinoa no azeite. Então vai ficar fininho. A quinoa cozinha relativamente rápido, né? Normalmente a gente coloca a proporção, que é uma proporção parecida com do arroz, ou seja, uma quantidade de quinoa para 2 de líquido. Muita gente cozinha só com água, mas como a gente está fazendo um preparo aqui, que é para um prato que vai ser comido com a carne, eu vou usar o próprio caldo do cozimento da carne. Vou usar esse caldo aqui. Na verdade, eu vou pegar um pouquinho, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a carne que já tá cozida, tá vendo? Então o que eu vou fazer, eu vou roubar um pouquinho dessa redução que ficou aqui e vou fazer uma diluição para poder cozinhar essa quinoa. Vamos pegar aqui. Isso aqui já vai dar um sabor incrível para a quinoa. Eu vou botar isso para começar a ferver enquanto eu refogo a cenoura em outra panela. Só botar água aqui. Legal, já deu uma quantidade boa. E agora eu vou refogar essa quinoa. Vou transferir essa panela para cá. Quente, deixa eu acender esse fogo de cá, para ficar mais fácil de vocês verem aí. Só fazer uma inversão aqui. Opa! Legal. Agora o mesmo processo, um pouquinho de azeite. E vou dar uma leve refogada nessa cebola, até ela ficar translúcida. Só dar uma aquecidinha aí. Processo bem rapidinho. Baixar um pouquinho aqui o fogo. Alto demais. Tá dando pra ver aí uma boa? Só para a cebola ficar um pouquinho mais transparente e a gente já vai acrescentar a quinoa aí. Bom, e aí, quem que faz atividade física aí? Quem que cuida da respiração, do sono, que é fundamental? Essa questão do sono, é muito importante a gente manter um ritual, né, de dormir sempre no mesmo horário. Essa coisa de manter uma certa rotina, isso é muito bom para o corpo, porque assim, o cérebro ele tende a usar o menor esforço.
Então, esse menor esforço acontece quando você está repetindo hábitos. Então, se você tem todo dia uma rotina diferente, o cérebro fica doidinho tentando entender como é que você está processando o seu organismo. Na medida que você mantém, ou pelo menos privilegia uma certa rotina, o cérebro trabalha muito menos, ou seja, isso te cansa menos. E na medida que o cérebro cansa menos, todo o seu corpo funciona melhor. E vice-versa também. Então, é muito importante essa questão do sono, porque o sono é reparador, né? E se você não dorme bem, o cérebro também não funciona. Aqui já, deixa eu baixar um pouquinho esse fogo, isso tem que ser em lento cozimento. Ah, bom, deixa eu explicar uma coisa, por que tem que ser em lento cozimento? Antes de deixa eu só botar aqui no aqui, porque senão esse fogo vai tostar essa cebola. Então, como eu falei, uma quantidade de quinoa e 2 de líquido, né? Então eu vou só medir aqui, tá bom? Eu vou dar uma refogadinha nessa quinoa também, rapidamente. Mesmo processo que faz com arroz, né? E já vou acrescentar o líquido. Bom, e vamos lá então, só pegar uma concha. Aquele líquido que eu tinha pego da redução da carne que já está cozida, que eu diluí aqui, eu vou só pegar uma concha para medir, fazer as 2 medidas para cozinhar essa quinoa. Então, uma já foi e agora vai mais uma. Legal. Isso aqui vai demorar uns 10 a 15 minutos agora cozinhando. Vou só abaixar um pouquinho mais esse fogo. E aí vai fazer um cozimento aqui rapidinho. E aí, enquanto isso, a gente fala dos segredos. Bom, deixa eu só dar uma geral aqui, que ficou meio bagunçado. Vamos lá. Cozinha que tem que trabalhar limpo, né? Então deixa eu só tirar isso daqui. Pra gente, pelo menos, melhorar aqui o aspecto. E aí, vamos entrar no quarto segredo. O segredo é o planejamento. O que eles fazem? Regularmente, eles se reúnem em família ou em grupos para planejar o que eles vão fazer. Planejar no sentido, principalmente aí no sentido da alimentação, é fundamental. Porque o que acontece é que muita gente acaba se alimentando mal porque não tem um mínimo de planejamento. E eu não estou falando de nada hiper complicado, não. Estou falando de coisas simples. Ou seja, você fazer um cardápio, um planejamento de um cardápio semanal, por exemplo. E por que eles se reúnem? Porque como o prazer tem que estar presente, então todo mundo tem que opinar. Então, bom, eu gosto disso, o outro gosta mais daquilo outro e tal. Então vamos tentar privilegiar comer em família, mas privilegiando os prazeres e os desejos de cada um dos integrantes daquela família ou daquele grupo de pessoas, né? Então, o quarto segredo é esse, ou seja, planejamento, que é fundamental para você se manter com uma vida saudável. Então, você tem que planejar que horas você vai fazer o quê. Por exemplo, você vai fazer uma atividade física, você tem que acordar mais cedo, por exemplo, porque senão você não consegue fazer, porque você tem que trabalhar. Isso é uma coisa que aqui em casa a gente faz regularmente. Aqui em casa o horário de acordar é 5 horas da manhã, senão não dá tempo de fazer todas as atividades. E eu tô, assim, nós aqui em casa estamos super ativos. Domingo passado, por exemplo, eu corri 21 km em 2 horas e 5, com 52 anos, então assim, eu tô esbanjando saúde. Então, essa coisa de se reunir então, e fazer esse planejamento é fundamental. E aí eu já expliquei por que eles fazem isso. Bom, e o outro, que realmente só esse ato, deixa eu só vigiar essa quinoa aqui.
o ato de cozinhar em família, ele tem um significado muito forte. Eu não sei qual é a crença de todos vocês aí, mas existe talvez a imagem uma das mais famosas do mundo, chama-se Santa Ceia. E ali estavam pessoas reunidas em torno da mesa. Isso tem um significado, e é por isso que a gente ouve falar com frequência das pessoas assim, o melhor lugar da casa é a cozinha. Mas tem toda uma questão, porque assim, a gente tem na comida uma das principais fontes de prazer que a gente tem diariamente, várias vezes ao dia. Então, se a gente não cuida disso, se não cuida com quem a gente está, em termos de energia, se a gente come, por exemplo, tudo bem, todo mundo trabalha e tem que comer num restaurante, ok, isso faz parte da vida moderna, mas na medida do possível, mesmo que você esteja no seu ambiente de trabalho, então que aquele momento, naquela onde você está, que aquela família tenha uma energia boa, ou seja, que o seu grupo de pessoas onde você trabalha tenha essa mesma energia, ou seja, de trocas, até de mesmo, que é muito comum hoje, por exemplo, levar uma marmita para comer no trabalho, então de fazer um rodízio semanal. Então essa semana eu vou preparar isso, você aquilo outro, e nós todos vamos compartilhar o que cada um preparou num dia da semana, por exemplo, e haver essa troca de energia. Isso é fantástico, assim, e essa tribo usa isso com muita sabedoria. Bom, esse aí então foi o quinto segredo. Deixa eu só vigiar essa quinoa aqui e vou começar a refogar a berinjela, né? Deixa eu só pegar uma frigideira aqui, vou transferir essa quinoa lá para o fundo, mais uma vez vai mudar de fogo, daqui a pouquinho a gente cuida dela. Eita, tá difícil aqui. Tchau, deixa eu baixar esse fogo. Vou transferir lá pro fundo. Bom, vou então dar uma refogada nessa berinjela que eu cortei. Tirar esse fósforo daqui. Mesmo processo. Azeite. Opa, preferencialmente aberto. E aí eu vou só dar uma leve puxada na berinjela. Bom, deixa eu baixar o fogo lá do fundo. E aumentar esse daqui. Bom, vocês viram que na quinoa eu ainda também não coloquei o sal, né? Eu vou acrescentar esse sal mais pra frente. A quinoa tá secando lá, vamos cuidar dessa berinjela. Vou tirar essa panela daqui. Beleza. A berinjela tá aqui. Deixa eu só esperar essa panela aquecer. E aí sim, na hora que essa berinjela eu já vou refogá-la com sal e pimenta do reino. E por que eu não temperei também muito a quinoa? Porque eu já estou usando o caldo do cozimento da carne. Então já pega todo o tempero de lá. Né? Que poderia, por exemplo, ter sido cozida num caldo de legumes, que é muito comum também. Como eu estou aproveitando o caldo do cozimento da carne, eu não fiz isso. E aqui a gente já está com a carne, como eu falei, cozinhando lentamente, que é o processo do braseado, né? Bom. Perguntando por que você não colocou sal, quem chegou depois? Porque o sal a gente coloca por último, porque não acontece que isso vai ter uma redução, a água acaba evaporando, e se eu coloco no início e eu provo, naquele momento tá bom de sal, na hora que reduz o líquido, o sal concentra e acaba ficando mais salgado. No caso da quinoa eu já posso acrescentar aqui agora, porque já está no ponto que já dá para botar o sal. Legal. Beleza? Vamos então agora só aumentar esse fogo aqui para já refogar essa berinjela rapidamente. Já está no ponto aqui.
Onde é que eu botei as colheres? Deixa eu aproveitar essa daqui, sem problema. Deixar esse pedaço ficou grande demais. Essa daqui sim, agora eu vou colocar o sal. E por que eu não coloco o sal antes? Porque se eu fizer isso, a berinjela, o sal, ele faz os alimentos se desidratarem, né? Então ele retira o líquido de dentro. Então por isso que a gente não coloca nunca o sal antes. Agora já dá para colocar. Se eu colocasse o sal antes, a berinjela ia ficar meio borrachuda. Então agora sim, vou botar um pouquinho de pimenta do reino também. Cortei na pressa aqui, tentando falar de conteúdo e cozinhando ao mesmo tempo, a gente acaba se embolando aqui, uns pedaços vão ficando maiores. Legal, botar um pouquinho de pimenta do reino. E já vou praticamente finalizar aqui. Porque depois eu vou acrescentar isso lá na quinoa. Vou botar um pouquinho mais de azeite, que a berinjela ela chupa, né? E vou acrescentar aqui agora, que eu já tinha dado uma pré-cozida, umas flores de brócolis. Então, da mesma forma aqui. E vou acrescentar a cenoura também. A cenoura também, vocês se lembram que eu dei um pré-cozimento, né? Legal. Isso aqui agora é só para depois acrescentar a quinoa aqui. Mais um pouquinho de sal, que a cenoura eu cozinhei sem sal e o brócolis também. Aí. Legal. E agora eu vou desligar esse fogo. Já está no jeito aqui. Legal, então. Bom, uma coisa que eu vou acrescentar aqui agora no cozimento da carne são as ervas, né? Então a gente deixa as ervas um pouquinho mais para frente, sempre mais ou menos no final mesmo do cozimento. Então estou botando aqui alecrim, só as folhinhas, né? E vou botar também tomilho. Para ajeitar esse alecrim aqui, e vou botar uns raminhos de tomilho. E a gente já vai falar dos outros segredos. Aí, tomilho. São duas ervas muito usadas lá no Mediterrâneo. Por isso que eu estou, como o prato tem essa orientação, vamos dizer assim. Isso aqui agora vai continuar cozinhando lentamente. Legal, isso aqui já está no ponto. A quinoa está caminhando, talvez eu tenha que acrescentar um pouquinho mais de líquido, porque meu fogo estava meio alto. Vou pegar daqui. Que é uma coisa assim que em cozinha, isso é uma coisa que pode acontecer, né? Assim, a gente fala de medidas, mas dependendo da temperatura e tal, isso muda, então não dá para ser uma coisa tão rigorosa, né? Mas vamos deixar isso cozinhando lá. Bom, e aí vamos falar sobre os demais segredos, né? Deixa eu ver como é que tá a sala aí. Bom, o ponto 6 é uma relação muito próxima com a natureza, né? Então, eles cuidam do ar, da terra, da água, e a gente acabou de falar da água aqui, da chibota que eu ganhei, porque a água, ela está em 70% do planeta Terra, né? Então, o nosso corpo é mais ou menos isso, 70% dos alimentos mais ou menos estão nessa mesma relação.
E a água é um excelente condutor de energia, seja ela energia positiva ou energia negativa. Então é por isso que assim, a água nos dias de hoje é um elemento fundamental e que tem faltado, e o ar também está ficando de pior qualidade. Então cuidar da natureza é uma coisa que é fundamental para essa longevidade. Então eles cuidam, por exemplo, uma boa, essa coisa de cuidar da terra. Por exemplo, quem puder ter uma pequena horta em casa, ou melhor ainda, uma horta comunitária, que é uma coisa que tem crescido mesmo nos centros urbanos. Às vezes pega um pedacinho de um apartamento ou um terraço de um prédio e faz uma pequena horta lá. Às vezes comunitária, as pessoas colhem aquilo nos intervalos do trabalho. Então isso é uma coisa que eu sugiro, que é fundamental. Bom, e vamos então ao que seria o sétimo segredo. O último, mas não menos importante, né? É que essa tribo, em termos de autoconhecimento, eles são assim, fora da curva. Então eles fazem essa coisa de cuidar da respiração, da meditação, ou seja, de se autoconhecer. A partir do momento que eles se conhecem, eles começam a cuidar melhor dos outros. E há uma troca constante e uma preocupação no sentido de fazer o outro feliz também. Ou seja, eu quero ser feliz, mas eu também quero fazer o outro feliz. Então essa é o outro pilar dos 7, né, que a gente acabou de falar, que é o sétimo segredo. Ou seja, eles cuidam muito bem uns dos outros. Então cuidam das relações, cuidam com respeito, né? E esse respeito se apresenta também no preparar da comida. Ou seja, então se ele compra de um produtor e ele sabe o cuidado que aquele produtor teve, ou seja, o respeito que o produtor tem, ele transfere no momento de fazer o preparo. Então, para não estragar todo o trabalho que o produtor teve, né? Então, esse autoconhecimento e essas relações interpessoais são fundamentais. Bom, e aí vocês devem estar perguntando onde é que vive essa tribo, né? Provavelmente alguém deve estar curioso aí. Estou tanto falando dessa tribo. Alguém se arrisca a dizer aí de onde vem essa tribo? Alguém sabe dizer? Pelo menos uma região? Alguém está respondendo aí? Eu estou aqui cuidando das panelas e não estou vendo. Bom, mas deixa eu falar então, antes de falar de onde é a origem dessa tribo. A quinoa está quase cozinhando aqui. Um dos estudos nos quais eu me baseei e que tem a ver com essa tribo foi do Federation of American Societies of Experimental Biology. Então eles fizeram esse estudo e coincidentemente, e aliás não é coincidência, né? Todos esses fatores que eu acabei de elencar, eles estão presentes lá nessa tribo. Então, o que é basicamente o que esse estudo chegou à conclusão é que a fisiologia é fundamental para atingir essa longevidade, por isso que eles vivem tantos anos assim. E aí, a fisiologia tem a ver com tudo isso que eu falei, com a alimentação, com os hábitos, bons hábitos, com equilíbrio, de dormir bem e tudo mais. E bom, uma coisa que é importantíssima é que existe uma falsa impressão de que a genética ou o DNA, então se eu nasci numa família, que isso é uma fala que eu ouço recorrentemente, se eu nasci numa família que, por exemplo, tem vários casos de hipertensão, eu tenho muitas chances de ter o mesmo problema. Isso lógico, tem fundamento, mas o que é a boa notícia para vocês é que você tem como mudar isso. Então, existem estudos da epigenética que dizem que se você muda seus hábitos, você muda sua alimentação, em algum tempo, e não são muitos anos, em pouco espaço de tempo, você consegue mudar o seu próprio DNA. Então, você faz o seu DNA, independente da herança genética que você carrega. Então, isso se sobrepõe. Então, esse estudo concluiu exatamente isso, ou seja,
mesmo eles tendo uma boa genética, eles cuidam. Então, mesmo que não tivessem, poderiam, a tribo poderia continuar com essa longevidade, porque eles cuidam disso no dia a dia. Deixa eu só ver essa quinoa aqui que está quase no ponto. Já está quase, falta um pouquinho. Então, ou seja, mesmo na vida adulta, é possível corrigir isso, que é o nosso caso. Ou seja, provavelmente quem está ouvindo aí está na fase adulta, né? Ou pelo menos está entrando na adolescência. Então, dá tempo, pessoal. Deixa eu só abaixar esse fogo aqui que eu estou falando com vocês, estou com medo da quinoa passada. Então, essa FAISB chegou a essa conclusão dessa tribo. E aí, alguém já descobriu onde é que vive essa tribo? Alguém está se arriscando aí? Deixa eu ver como é que está aqui. Bom, na verdade, essa tribo não tem ela foge um pouquinho dos padrões. Ela não está restrita a uma localidade. Não é exatamente uma nação, um conceito de nação, um conceito de país, por exemplo. Essa tribo está espalhada pelo mundo inteiro. São pessoas que se cuidam e com isso conseguem a longevidade. E a história boa é que eu e minha família fazemos parte dessa tribo, né? E aqui nesse contexto eu fui eleito o líder dessa tribo. E é isso que eu quero fazer. No final eu quero fazer esse convite a vocês, para que todos vocês façam parte dessa tribo. Eu já vou apagar o fogo aqui. A quinoa já está praticamente no ponto. Eu vou só deixar ela secar um pouquinho para a gente acrescentar os legumes lá. Então o convite é exatamente esse. E eu vou pedir a Camila que entre aí no computador e passe o link. Como é que vocês vão participar dessa tribo? Na verdade, a ideia é nós fazemos parte de um grupo fechado do Facebook, onde a gente vai trocar essas ideias, a gente vai fazer tudo isso que a gente está propondo, que eu propus, os 7 segredos, e mais as receitas, e mais essas trocas de informações todas que a gente tem falado aqui, vão acontecer nesse grupo fechado do Facebook. Então daqui a pouquinho a Camila deve estar colocando aí no ar para vocês esse link. Eu tenho lá esse link, a gente, para poder, essa tribo ela tem uma regra, ou seja, não é todo mundo que é aceito. Então as pessoas vão ter que se candidatar, vai ter algumas perguntinhas lá, 3 ou 4 perguntas para responder, e conforme as respostas, as pessoas serão admitidas na tribo ou não. Ou seja, é uma tribo que não precisa realmente de herança genética, ou seja, você não precisa, né, Luna? Não precisa de ter essa genética tão importante para poder... Ixi, Maria, você está me atrapalhando, Luna. Então, aí, vão lá nesse grupo, não sei se a Camila já colocou, já está no ar aí para vocês. E aí, eu queria muito que vocês fizessem parte disso. Eu vou só finalizar aqui a questão da quinoa. Vamos lá. A panelinha já está aqui, tá vendo que a quinoa está cozida, né? E eu vou só acrescentar esses legumes. Que foram cozidos já. E a quinoa cozida no caldo do cozimento da carne. Vou acrescentar um pouquinho mais. E aí eu vou provar o sal para ver se está bom. Se for o caso eu corrijo. Eu prefiro essa quinoa um pouquinho mais molhadinha. Um pouquinho mais de sal. Mas o paladar tá sensacional. E aí daqui a pouco a gente já vai montar o prato. E eu vou só acender o fogo aqui. Não sei se dá... Deixa eu trazer essa panela para cá.
mostrar como já deu uma boa reduzida essa carne daqui. Não sei se dá para vocês verem daí. Deixa eu só virar a panela assim, ó. Tá vendo como já deu uma boa reduzida. Mas eu vou pegar de lá que eu consegui adiantar mais cedo para mostrar para vocês. Tá vendo como o caldo fica mais grosso, o líquido reduz, né? E a carne fica extremamente macia. Como eu falei mais cedo, o cozimento lento ele possibilita isso. Ou seja, se eu cozinhasse isso rapidamente em fogo alto, as fibras se contraem e o colágeno não se dissolve. Então aquilo fica uma carne mais com a sensação de fica mais fibrosa, né? E aí não fica bom. Ou seja, então quando você faz isso em lento cozimento, além de você ter esse molho muito mais espesso, a carne fica extremamente macia, né? Essa carne aqui já está, eu vou só provar o sal dela também, mas acredito que já esteja bom. Tá perfeito. O Fernando está perguntando se pode cozinhar da mesma forma numa panela normal. Pode. Não, essa aqui é só porque é o que eu gosto. A panela você pode usar a que você quiser. Só tem que tomar cuidado, porque as panelas mais finas, elas tendem a queimar o fundo. Então aí o fogo tem que ser mais baixo ainda, né, para poder não queimar. Mas pode ser cozido em qualquer panela. Inclusive, deixa eu fazer uma ressalva. Eu usei o A100, mas normalmente esse prato é feito com carne de cordeiro, por exemplo. E você pode usar qualquer outra carne, você pode usar um frango, por exemplo, que aí o cozimento é mais rápido, né? Eu quiser botar, por exemplo, que aqui em casa a gente não compra mais frango de granja, assim, né? A gente compra só frango caipira, galinha caipira. Então tem um cozimento realmente que requer que o cozimento seja mais lento e mesmo processo, ou seja, se eu cozinhar um frango, uma galinha caipira rapidamente, vira uma borracha. Então isso daqui dá para fazer com galinha também. Então isso aqui no Marrocos é muito usado, né? Então lá eles fazem com carne de carneiro, cordeiro, enfim. E aqui eu já vou começar a cuidar da montagem desse prato. Bom, deixa eu pegar o prato aqui, tirar essa bagunça de cá. E vamos começar a montar. Tá quente. A quinoa já está no ponto. Legal. Então aqui, ó. Lá de cá a quinoa, os legumes. E essa carne, que é o A100, braseado. Eu posso desligar o fogo, esquentou. Aí eu capricho aqui no molho e vou decorar só para dar um colorido no prato com um tomatinho cereja aqui e uns raminhos que eu vou colocar aqui também de ervas. Só para dar uma decorada. E botar um raminho de alecrim para dar um frescor. Fernando está perguntando se a quinoa vai ficar como se fosse um cuscuz marroquino. Exatamente. Por que eu usei a quinoa e não usei o cuscuz? Boa pergunta, Fernando. Aqui em casa a gente tem evitado o consumo de glúten. Não quero dizer para ninguém que isso tem que ser regra, mas para nós não tem feito bem. Então, além da questão do glúten, o trigo ele tem uma carga grande de carboidratos, que não é o caso da quinoa. A quinoa tem carboidrato também, mas a quinoa é considerado um superalimento e com baixo índice glicêmico. Então, ou seja, voltando à sua pergunta, ela faz o papel do cuscuz, exatamente esse, a receita se origina daí, né? Mas no lugar da gente usar o cuscuz, a gente usa a quinoa, que faz o mesmo papel. Então,
a pergunta é por que da quinoa? Pelo equilíbrio, que para nós aqui na nossa família o glúten não tem feito bem. Então a gente já optou por não consumi-lo mais. Bom, só o toque final, eu vou só dar uma regadinha aqui com azeite e vou deixar uma pessoa muito especial provar para ver se está bom. Porque a gente está, afinal de contas, está falando tanto em compartilhamento de prazeres, de comer em família. Então quero que essa pessoa prove. Eu vou segurar, ele esteve até agora no bastidor. Eu vou pedir uma inversão que ela me deu o telefone aqui para filmar para vocês. Essa pessoa aí que estava por trás o tempo inteiro filmando, entendeu? E vai provar o prato presenteada. agora. Vai provar, vamos ver se tá bom. Bom, então pessoal, pega o link aí, entra lá no grupo, que lá vai ser muito rico. Lá eu vou disponibilizar informações exclusivas, né, que serão liberadas só para esse grupo. A troca entre as pessoas lá vai ser uma troca muito rica e, enfim, eu acho que todo mundo vai sair ganhando nessa história. E esse tem sido o meu propósito, ou seja, de oferecer às pessoas saúde sem abrir mão do prazer. Isso é fundamental. E é isso que é o prazer da vida, ou seja, a gente ter alguém ao nosso lado, e eu me emociono, porque assim, esse que nos move, né? O prazer é que nos move, a emoção também nos move, mas o prazer é muito, muito importante. Então eu quero contar com vocês lá. Tô vendo aqui várias mensagens, que a mulher é o alicerce, Paula sempre linda. E o Fernando tem as perguntas lá que são importantes. Chefe, pode congelar? Pode. A quinoa que eu acho que não sei se vai ficar bom. Mas a carne sim, pode congelar e depois no micro-ondas. Agora, importante assim, dá para congelar e usar no dia seguinte, né? Que é o que você deve estar tentando fazer. Agora, quanto mais fresco puder ser o alimento, melhor, né? Então, se tiver uma coisa é o preparo feito e servido logo após o preparo. Outra coisa é você congelar. Não tem nenhum problema nisso, mas o paladar é outro completamente diferente. Inclusive, você tem que tomar um cuidado com o sal no congelamento, porque na hora que você descongela, o sal tende a ficar mais intenso, né? Então, isso é muito importante. E eu enfim, vocês não puderam degustar, mas a de Paula já está me dando um ok aqui, que ficou muito bom. E quero contar com vocês lá no grupo. Então vai lá, preencham, respondam as perguntinhas e a gente vai ter lá uma troca muito intensa e se Deus quiser a gente vai poder se ajudar muito um ao outro, ok? Obrigado aí pela audiência e a gente se vê em outro momento. Um beijo, boa noite para todos. Valeu, muito obrigado. Obrigado aí por terem estado aqui junto com a gente. E agora a Luna vai querer comer também. Mostra a Luna aí, que ninguém mostrou ela. Tá doida pelo prato, não deixa não. Isso aí, pessoal. Então, boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Deixa eu tirar daqui.